Olá pessoal, bom dia, Deus abençoe sua vida, bem-vindos mais uma vez ao programa de AZ. Eu sou Rogério Calazans e tenho o imenso prazer de falar com vocês todas as manhãs aqui na TV 10 e peço mais uma vez que você também acompanhe os nossos programas pelo Facebook da TV 10, também pelas minhas redes sociais, @Rogério Calazans Oficial no Facebook, @Rogério Calazans no Instagram e também no canal no YouTube Rogério Calazans. Mande a sua mensagem, o seu comentário aqui na nossa revista diária. Nós falamos de muitas coisas. Ontem nós falamos sobre o preço dos combustíveis, vocês se lembram? Eu falei para vocês sobre a PPI, a Política de Preços Internacionais. É importante que você se informe sobre isso para que você não seja uma pessoa simplesmente levada pela opinião dos outros. Precisamos compreender, certo? Independente das posições políticas, independente de apoiar ou não o governo, nós precisamos saber a realidade, como é que as coisas funcionam, certo? Eu ontem, no programa de ontem, falei sobre isso. Se você não viu, vai lá no YouTube, pega o programa e quero só fazer um pequeno comentário ainda sobre o preço dos combustíveis para dizer que passou da hora de nós termos a Petrobras criando reservas de petróleo no Brasil. É o que nós precisamos. Se o Brasil produz petróleo, nós podemos criar reservas de um modo que essas reservas funcionem como um amortecedor. Quando o preço varia internacionalmente, como nós ainda precisamos também de petróleo comprado do exterior, mas assim a nossa reserva vai permitir que a gente não fique dependente dessa oscilação. Não dá para simplesmente admitir a oscilação de preço internacional e passando ela diretamente para o consumidor. Isso é um absurdo, e principalmente num ambiente de instabilidade política, onde faz o preço do dólar subir e aí a dona de casa, a pessoa comum, acaba pagando o preço, enquanto o grande investidor ganha e ganha muito dinheiro com isso. Então essa lógica está invertida. Eu tenho certeza que a vontade do presidente da República era mudar isso. E tentou mudar isso, mas foi muito criticado pelo mercado e acabou recuando na sua posição. Então é importante que as pessoas conheçam isso até para sustentar politicamente uma decisão de alteração dessa política. Mas vamos lá, eu quero começar agora uma série de conversas com vocês sobre desenvolvimento pessoal. Vocês sabem que eu gosto muito de falar sobre isso e eu quero retomar hoje alguns pontos para auxiliar você nas suas decisões, no seu crescimento pessoal. Vamos imaginar aqui o exemplo de uma cebola. Você é uma cebola ou não? Eu não sou cebola nenhuma não, certo? Uma cebola, quando você vai pegá-la para cortá-la e fazer ali o seu macarrão, colocar na sua cozinha, você sabe muito bem que quando você tira aquela casca bem fininha, ela tem várias camadas, não é verdade? Então você tira uma camada, dentro dela tem outra camada, dentro daquela camada outra camada, até chegar no núcleo daquela cebola. A nossa mente e boa parte dos nossos pensamentos são muito parecidos com uma cebola. Nós temos uma casca, uma aparência e muitas vezes aquela aparência ela é bem fininha, bem como uma cebola, certo? Você vê aquela cebola lá, aquela casca dela, inclusive às vezes é difícil de retirar devido ao fato da sua espessura ser mínima, não é isso? A gente acaba tirando inclusive depois outras camadas, eu pelo menos faço isso. Eu não sou muito paciente, né? Então quando eu vou descascar a cebola, eu já pego e já tiro umas 3 camadas daquela ali, porque eu não tenho paciência de ficar retirando aquela casca. Muitas vezes o que aparenta na nossa vida, o que aparenta nos nossos pensamentos, nos nossos sentimentos, são somente a casquinha daquela cebola, mas na verdade nós precisamos observar em qual camada exatamente o nosso pensamento e os nossos sentimentos estão alojados. Mesmo nós sentindo alguma coisa ou nós pensando alguma coisa, nem sempre aquilo que nós pensamos ou sentimos está naquela casca. Ela pode ter uma base em outras camadas e é importante que a gente busque e conheça essa camada da forma correta para que a gente tome as decisões corretas e faça as coisas de forma correta. Preste atenção, vou te dar um exemplo aqui, até porque esse vai ser o tema dos nossos próximos programas também e quero que você fique atento aqui com a gente nos próximos programas. Por exemplo, uma pessoa que ela queira iniciar uma atividade física. Já citei vários exemplos desse tipo aqui para vocês. A pessoa pensa o seguinte, ela sabe que a atividade física é benéfica para a saúde. Todo mundo sabe disso. A pessoa ela sabe exatamente o que ela pode fazer. Ela sabe, ela pode andar uma quadra, ela pode fazer uma caminhada, ela pode fazer atividades simples, ela tem conhecimento daquilo. E aí ela
pensa em começar aquela atividade física, vai lá e faz um planejamento dizendo: segunda-feira vou caminhar, terça-feira vou andar de bicicleta, quarta-feira vou nadar, quinta-feira vou fazer não sei o quê, e coloca até uma atividade de forma até exagerada, faz um super planejamento e começa. Na primeira semana ele vai um dia, já falta do segundo. Na segunda semana ele já não vai mais, ou ele desanima muito rápido. Por que isso acontece? Porque ele está na camada errada. Ele está fazendo um planejamento, por exemplo, na camada do comportamento, certo? Se fosse naquela cebola, nós temos uma camada naquela cebola chamada comportamento, certo? Então lá na camada comportamento ele fez um planejamento, mas o problema dele pode estar na camada identidade. Ele não se enxerga daquele modo como ele quer alcançar aquele objetivo. Ele não sabe exatamente qual é o objetivo para criar uma identidade prévia que permita a ele superar as dificuldades e cumprir um comportamento que esteja adequado com aquela identidade. Entenderam o que eu estou dizendo ou não? Então eu tenho uma casquinha, a casca da cebola. A casca da cebola é uma pessoa preocupada com a saúde, que sabe que tem que sair do sedentarismo e que precisa então tomar decisões absolutamente simples. Sabe o que fazer? Preciso iniciar atividade física? Ora, isso não é tão complexo assim, isso não é tão difícil assim. E por que as pessoas não conseguem? Porque não conseguem identificar a camada certa. E muitas vezes, repito, elas fazem um planejamento dizendo que vão cumprir determinadas atividades, mas não cumprem porque estão no nível do comportamento, quando na realidade o problema que elas têm é um problema do nível da identidade, é um problema do nível da crença, ou seja, problemas que estão em outras camadas da cebola. Então hoje eu quero desafiar você que está assistindo o nosso programa a pensar em objetivos na sua vida que você tem tido dificuldades de cumprir, certo? Eu já falei para vocês em outros programas como estruturar objetivos e o que você cumpriu até agora, certo? Coisas simples da sua vida que você não consegue fazer, que você sabe que deveria fazer e você não faz. Comportamentos que você sabe que deveria mudar e você não muda. Identifique isso no seu pensamento, pegue um papel, anote, porque nós vamos tratar a partir de agora de algo que nós chamamos de níveis neurológicos. Vou fazer uma explicação, claro, uma explicação superficial no nosso tempo aqui, da maneira como for possível, sobre os níveis neurológicos. Os níveis neurológicos são exatamente as camadas da cebola. A cebola é a sua mente, é o seu pensamento, certo? É o seu, inclusive, o seu sentimento, aquilo que está aparecendo, aparentando naquele momento. E os níveis neurológicos são as camadas que estão lá dentro. Você precisa identificar. Será que o problema está só na casca? Será que o problema está no nível do comportamento, no nível da identidade, no nível do ambiente? Quando você identifica o nível correto que precisa ser alterado, que precisa ser trabalhado, você vai ser assertivo nas suas posições e menos cansativo. Por quê? Quando você toma uma posição às vezes mais simples, mas no nível certo, automaticamente você consegue fazer as mudanças nos demais níveis com menos esforço, com menos trauma, você consegue criar comportamentos novos e consegue criar hábitos novos. Então nós vamos começar a falar agora sobre os níveis neurológicos. Fique comigo no programa, essa foi só uma introdução. Amanhã eu já começo falando sobre o nível do comportamento aliás, sobre o nível do ambiente e os demais níveis neurológicos. Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus, um grande abraço.